Extraordinária Vida! Hoje é o nosso segundo episódio do Pode Mentalizar, o podcast que vai te ajudar a desbloquear a sua mente, te mostrando uma nova mentalidade, te mostrando como é possível e que você já tem tudo o que você precisa dentro de você, mas às vezes para acessar precisa de uma ajudinha. E hoje, claro que não poderia faltar a minha mentora de marketing, o marketing do amor que ela explica com muito amor. A Tinara Fava. Gratidão por aceitar esse convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, tô super feliz de estar aqui e ver esse projeto, né? Realizar. Sim, realizando. Tudo que a gente conversa, você põe muito em prática, né? Tô olhando aqui agora. Fico muito feliz, acho que tem tudo a ver, né? Pode mentalizar. Você é a pessoa que fala pra gente mentalizar, Sim. né, Grace? O nosso futuro, as coisas que a gente quer pra nossa vida. Obrigada, tá? Por esse convite especial. Gratidão, Feliz de ver você gratidão, arrasando, voando, gratidão, realizando essas coisas. Muito bom, né, Ti? Muito Conexão, projetos, pessoas, né? Eu falo, Deus, ele não une só pessoas, ele une projetos, ele une energia, sonhos, né? E sonhos que não são para ficar só lá não sonhando, não. É sonhar e realizar, né? Colocar em prática, colocar ali em ação. Então, sou muito grata pela sua vida na minha vida. Eu também, pela sua, que me ajuda tanto. Tá falando aqui, ó, mas é minha terapeuta também. Me ajuda horrores. Faz eu ir em lugares que eu nunca nem imaginei. Sento naquele sofá de Dona Grace ali. Eu falo, meu Deus do céu, pra onde ela vai me levar hoje? Aí ela fala, ó, você estava lá no útero, você estava lá em tal lugar, vejo as coisas assim, tu fala, meu Deus do céu, é um processo de hipnose muito maravilhoso, né? Um reconhecer, acho que todo mundo merece uma Grace, viu? Na vida, um momento com Grace Dutra, porque isso que você faz é porta, né? Abrir portas, é uma permissão para que as pessoas possam olhar para os seus projetos com mais amor, com mais carinho, olhar para a sua vida com mais leveza, entender, né, quem eu sou, por que eu vivo isso e fazer as pazes para que a gente possa ser melhor. Ai, mas eu não tenho nenhum BO. Tem gente que fala assim, né? Mas eu não tenho nada. Será? Né? Até essa resposta de eu não tenho nada da vida tão perfeita, ela maquia algo que a gente não quer ver. Exatamente. Né? Então, acho que é importante. Isso mesmo. Então, Tinara, conta pra gente quem é a Tinara. A gente vê essa mulher poderosa, empoderada, né? Toda linda, sempre colorida, sempre radiante, sempre feliz. Mas como que é essa Tinara, esse marketing da Tinara? Porque é algo que encanta, né? É magnético. Você acha, Grace? Grace? Eu acho, totalmente, né? É algo que conecta. E é algo, assim, contagiante. Quando eu falo, eu sou mentorada da Tinara. Nossa, conheço a Tinara. Olha então, só. é algo que é magnético, é algo que é lindo, é leve. Como que é essa Tinara? Isso foi criado? Isso vem realmente da alma da Tinara? Como que é isso da Tinara? Eu acho que veio, né, da alma mesmo, né? Acredito que a gente tem uma essência única e isso é muita essência. Hoje eu tô mais que nunca dentro do meu real propósito, falando do marketing do amor, porque as pessoas têm muitas dificuldade de, não falar todos, mas muitas pessoas, muitas mulheres, vamos lá falar meu PMI aqui, elas têm dificuldade, estão cansadas desse marketing tradicional, de tudo muito, né? Como você chegou para mim, você vê hoje, você está realizando muitas coisas, evento, eu falei várias coisas para você, eu sou o tipo de mentora que falo mesmo, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ajudar essa pessoa, a gente não fica só pensando, excluindo, não, aquele que te ama vai estar do seu lado construindo com você, né? Quem não quer vai virar as costas e vai seguir a vida e tá tudo bem, né? Então, eu acredito que existe um movimento. Né? A gente vem há um tempo vendo muitas marcas que estão criando personagens para conseguir ter uma voz. E eu sempre percebi isso vendo que pessoas estavam ficando um pouco de lado, normais, automatizando processos, e as marcas criando automações e tudo mais para serem mais reais. Eu falo, cara, isso é muita doideira da cabeça do povo, né? Por que a pessoa, que é uma pessoa, que é uma marca, de fato, ela não sai na frente, né? Ela não aparece, não cria algo diferente para conseguir comunicar a sua essência. Então, veio daí, sabe? De onde veio, né? O marketing do amor veio dessa leveza de construção de quem nós somos, por que nós somos, poder falar para uma rede social que não é tão fácil, de uma forma fácil, com mais constância, com mais frequência. Uma marca, para ser magnética, Grace, ela tem que ter repetição.
Você vai ficar cada vez melhor quanto mais você repetir, né? Sim. Então, o marketing do amor traz essa leveza. O fato de você conseguir construir uma marca forte, vender todos os dias, as pessoas desejarem comprar de você porque elas entenderam o que você faz. Então, veio daí. Legal, e aí você falou algo importante, o repetir. E o cérebro, ele só aprende por duas maneiras. Gente, duas maneiras. A repetição e a emoção. Por que que um trauma, ele se instaura? Porque ou ele foi repetido várias vezes, ou ele vem carregado de uma emoção muito forte. Então, quando você fala do marketing de amor, tem repetição e tem a emoção, porque aí a pessoa vai olhar para você e ela vai sentir isso. Não é algo que foi simplesmente criado. É algo que tem a emoção. Quando você fala com emoção. Sim. Entende? Então, por isso vai ficando magnético. Não é aquela coisa robótica aqui, né? A pessoa nem... Parece que nem é um ser humano que tá ali. Parece que é um robozinho. Não, tem expansão. Tem Leveza. Porque faz com amor, né? Faz com propósito. Isso é maravilhoso. Eu acho que tudo que a gente faz com amor tende a perdurar, sabe? Eu acredito que é infinito. Uhum. As pessoas falam assim, mas o que... Hoje mesmo, uma moça falou assim pra mim, Tinara, mas o que é isso que é magnético? Como que eu sei esse negócio que é magnético? Como que eu vou saber se eu tô sendo magnética ou se eu não tô? Falei, se você tem essa dúvida, então você não tá. Porque o magnetismo vem de algo que é muito gostoso e atrai e a gente não quer ficar de fora. Tem que vender gostosinho, tem que ser gostosinho. Entrar na rede social e fazer um story de uma forma gostosa, poder falar com alguém no direct de uma forma gostosa, trabalhar com a equipe de uma forma gostosa, ser prazeroso e tem que criar isso que você acabou de falar, essa ambiência mais de amor. Porque é o que você disse, amor, emoção. Eu falo assim, eu tô no meu propósito hoje porque eu falo, cara, é isso que eu sempre falei, e talvez hoje eu criei o rótulo, esse rótulo muito mais forte, né, que é o marketing do amor, e ele traz essa criação de significados. Todas as vezes que você encontra uma pessoa, você deixa um significado na vida dela, ela vai embora com qual emoção, né, o que ela sente, o que ela pensa, como que ela lembra de você depois, e somos marcas. E quando é uma marca, tem alguém por trás também que pensou naquilo para resolver um problema, um conflito. Sim. Então, tudo, se a gente pensar que pode ser feito com amor, não vai ser pesado. Vai ser para o outro. Porque não é só pelo dinheiro que ali se ganha, o dinheiro é muito importante, mas é pelo amor que é distribuído, é o servir em volta disso, né? Então tem a emoção também. Amei saber isso. Sim, o cérebro só aprende dessas duas formas. Por que a gente fala, né? Vamos falar aqui um pouquinho da hipnose. A hipnose é um estado natural da mente. Se você está dirigindo um carro, você está num nível de hipnose. Não é hipnose clínica, é um nível de hipnose. Se você está ouvindo uma música, é um nível de hipnose. O nível hard é o filme. Você sabe que é mentira, é ensaiado, você chora, você sorri, você fica com raiva e dependendo, você tem pesadelo. É verdade. Então, isso passa pelo seu racional, ultrapassa a barreira ali do subconsciente e entra como sendo uma verdade. Ele gera emoção. Então, é um nível maior de hipnose. Pensa, então você consegue gerar na pessoa a emoção. Então, você hipnotizou essa pessoa. Ela lembrou de você. A marca magnética fica na mente, na boca e no coração das pessoas. Eu falo isso. Exatamente. Fica mesmo, faz sentido olhar por esse lado, né? Pro bem. A gente compra tantas coisas que a gente não vai usar, porque o tipo de marketing que é feito é tão poderoso ali. E eu acredito que... Tá tudo bem, cada um tem um marketing. Mas eu acredito que honrar as histórias por trás dos produtos que tem, né? Sim. Você poder contar aquela história por trás. Então, eu sou uma pessoa, trabalho com um serviço. Mas por que eu faço isso que eu faço, né? Tá, eu não quero que as pessoas venham fazer o meu serviço só porque... eu preciso disso, mas eu quero que elas venham porque elas vão sentir amor, porque elas vão se sentir mais bonitas, porque elas vão se sentir mais poderosas. O que isso causa no outro? Qual que é a reação? O que está por trás? Qual é o sentimento que o meu trabalho, através da minha marca, causa no outro? Isso tem um efeito. E esse efeito eu consigo embrulhar ele e vender para as pessoas. Então, é uma venda que a pessoa começa a repetir isso, vira uma super promotora da sua marca. Ela vira uma super speaker. Eu falo promotor, é legal até falar, porque assim, explicar. Tem gente que não entende, né? Um promotor de marca é aquele que ele vivenciou o processo com você e vai falar muito bem de você
para as outras pessoas. Agora, aquele que muitas vezes não curtiu, ele vai virar um detrator da sua marca. Sim. Né? E você pode fazer tudo muito certo durante muito tempo, muitos anos. Basta você fazer uma coisinha errada para, né, acontecer algo ali e seu nome talvez não ficar de uma forma que você gostaria que ficasse. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito tato para lidar com essas situações, né? Porque uma pessoa feliz, ela te indica para 10. Pois é. E uma pessoa insatisfeita, ela vai falar para 100. Ela não vai falar só para 10. A gente tem que saber lidar com essas pessoas. Sim. Sabe? Essas pessoas são muito importantes pra gente. Teve alguém Elas que me nos perguntou ensinam, aí numa né? live um dia, como é que você lida com o hater? Como é que você lida com essas pessoas que falam algumas... Eu já fiz lançamentos e nem sempre você vai agradar todos, você não Sim, vai, né? não vai. Quem tá na sua rede social está ali pra te ouvir porque quer te ouvir. Mas tem gente que entra e vai atacar e vai falar, você não sabe a ferida do outro, cada um dá só o que tem. Mas nós temos que gerenciar essas crises que não estão sob nosso controle. Sim. Então é importante até entender o que essa pessoa está trazendo. Uma vez uma pessoa veio falar uma coisa pra mim e ela começou a escrever na live, Grace. Eu nunca contei isso assim. Ela começou a escrever na live. Nossa, não caiam na lábia dela, a mentoria dela, não sei o quê, não sei o quê. E numa live que eu tava lançando uma época CDFs. E eu parei a live. Eu vi que ela queria muito aquela atenção. E os meninos queriam me matar, porque eu tava no flow do conteúdo. Eu parei a live e ela me chamava de um nome que eu não lembro agora, que na cidade dela é comum falar, e é meio que uma besteira, né? E aí eu falei pra ela, fulana, o palco é seu. Você tá aí ainda? Se você quiser, eu coloco você aqui ao vivo comigo. Porque eu não lembro de você ao vivo em nenhuma aula comigo. Eu nem sei qual é a sua marca. A maioria das alunas que estão aqui, que são minhas alunas, elas podem falar que eu entrego muito além do que eu prometo. Então, eu gostaria de verdade que você se pronunciasse. Eu quero ouvir você, porque a gente ouvir só quem elogia é uma coisa, mas a gente ouvir alguém que está trazendo uma crítica, eu quero muito crescer através do que você tem para me falar. E aí ela escreveu assim, me perdoa, desculpa. Tipo assim, ela se desculpou porque ela falou assim, eu tentei te chamar a sua atenção de uma forma errada. E sim, eu nunca participei de uma aula. Eu queria só a possibilidade de ter mais acesso ao curso, porque eu perdi a oportunidade. Nossa, que feio, eu tava te atacando. E eu falei pra ela, não, tudo bem, a minha equipe vai entrar em contato com você pra gente ver o que a gente pode fazer no seu caso, né, o suporte. Ainda brinquei, falei, acabou o show, né? Agora eu posso continuar. Falei assim, mas... a gente sempre pode ouvir a pessoa e tentar reverter a situação, né? Porque às vezes você não sabe que a pessoa quer só chamar atenção, se ela só tá precisando de algo ali. E vai ter. Nós vamos ter haters, pessoas que não acreditam nos processos, pessoas que não estão felizes em suas vidas. Você não tem pessoas que falam pra você, nossa, isso não funciona, isso é balela. Quando eu falei pra uma pessoa anos atrás, né? Que eu falei assim, eu vou fazer um evento. Eu vou colocar 100 mulheres, 200 mulheres. Ela perguntou se você acha que você é a Kátia Damasceno. Você tá vendo? Não, eu sou a Grace. Sou a Grace Dutra. Estou aqui fazendo agora o meu podcast. Aí, ó. Então, assim, sempre vai ter. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então, às vezes, na hora dá aquela dor. Mas depois você fala assim, é da pessoa. É a dor dela. Então, eu preciso olhar e falar, ok... O que é meu? Eu pego pra mim, igual você fez. Isso é meu, me perdoa, né? Se em algum momento eu dei causa a isso, vamos resolver. Sim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. É responsabilidade do outro. Do outro, mas deixar cada um no seu lugar. Sim. E a pessoa, ela vai viver o caminho dela e o seu caminho você vai seguir, você vai brilhar se você tiver que brilhar, né? Porque quem nasceu pra brilhar, vai brilhar. E às vezes, não vai ser o sol, você vai ser o vagalume que vai brilhar ali, e a pessoa que vai ver aquele vagalume vai achar como se fosse o sol. Cada um no seu lugar. Né? Então, a gente aprender, eu falo sempre de bondade amorosa. Sim. Bondade amorosa, para de julgar. E olha para o outro. E eu falo muito também para as minhas mentoradas, falo, eu tô aqui para ajudar vocês numa jornada, não é para alisar vocês. Não é para alisar. E às vezes eu tenho que falar para cliente, TVC, tomar vergonha na cara. Toma vergonha na sua cara. Olha. Porque o que eu já tinha... Você fez o que eu fiz e o que eu te falei pra fazer? Você parou o seu tempo ali, meia hora, foi fazer a sua parte? Então, você tem que fazer. E você é adulta, sai dessa criança pirracenta, sai dessa criança birrenta. Vai viver sua jornada.
Então, eu acredito que o papel da mentora é isso, né? É. Aí eu falo pras meninas, né? Eu saio... Gente do céu, acabei de sair da Tinara, minha cabeça tá fritando. Olha Aí eu só. falo pro Luciano, né? Amor, a Tinara falou assim, 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 amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala, meu Deus do céu. Aí eu Já falo, é ele, hein, que vai aí eu viver falei, já o agendou efeito seu Tinara. horário com a Tinara, vai lá agendar com a Tinara, não sei o que. Vai ficar doido também. Vai lá, por quê? Porque é assim, né? É. Não é pra alisar. Nós precisamos de pessoas, Grace. Exatamente. Em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos de pessoas. A gente precisa de um cabeleireiro. Siga ali, Né? querido, amado. A gente precisa de um arquiteto, a gente precisa de um nutricionista. Eu não A preciso gente saber precisa... tudo. Não. Se você ficar com responsabilidade de ter que tomar conta de todas as coisas, a sua Você não vida vai não dar vai conta. fluir naquilo que você é bom para fazer. Exatamente. Sabe, assim, eu brinco, você quer comprar tempo? Você tá precisando de tempo? Quer comprar tempo? Delega. É. Contrata pessoas. Então, eu tô editando meus próprios vídeos, por isso ela tá sem tempo. Então, contrata um editor. Sim. Eu tô fazendo o meu próprio podcast na minha casa, eu tenho que parar 2 horas. Cara, vai para um estúdio. Contrata um estúdio. Então, Isso assim, aí. facilita o processo, contrate profissionais que têm expertise nisso que eles fazem e viva a sua jornada, né? Eu queria até que Leve. você falasse aqui uma coisa, né? Vou inverter. Porque eu percebo que as pessoas, quando elas... a minoria, tá? É a minoria mesmo. Eu vivo esse processo com algumas minoria ali. Elas não assumem a responsabilidade da vida delas. Elas acham que você que tem que fazer. Aí eu ainda brinco e falo assim, eu vou passar a palavra para você falar por que acontece isso. Eu falo assim, olha, se você pagar a academia, você vai ficar gostosa? Não vai, amor. Ou se você não botar foguinho no seu rabo, não ir, não levantar do sofá, você vai ficar para sempre assim, reclamando do que você tá vendo no espelho, reclamando das roupas que não servem. Você vai ter que ir, começa pela academia. Você vai, mas eu tenho que estar magra para ir na academia. Meu amor, se você esperar esse dia chegar, né, não vai. Nunca. Então, o que acontece que essas pessoas, eu acho que isso está acontecendo muito hoje. Elas estão, mãe, é falta de mãe, pai, o que é? Às vezes, sim. Às vezes, ela está buscando... Todo excesso esconde uma falta. Então, tá com excesso de preguiça, tá com excesso de procrastinação. Tem que olhar o que tá por trás. Às vezes, ela está na criança. É uma criança birrenta que tá aqui dentro. Ela emburra. Aí a mentora fala, ela acha que a mentora é chata. Pois é. Porque ela tá querendo que só que adula. A mãe não adulou, ou o pai não estava presente. Então faltou. Ou às vezes ela tá se sabotando. O que de pior pode acontecer se ela for pra academia e ficar gostosa? Pois é. Eu já ouvi assim, eu não vou prestar, eu vou trair meu marido. Porque quando eu era novinha lá, gostosa, eu traí. Então ela não tem permissão interna pra ficar gostosa. Eu falo, resolve isso. A partir de hoje eu posso ficar gostosa, porque eu me garanto. Ou separa desse cara. Entendeu? O que de pior pode acontecer se você se curar de todas as dores? Eu vou ter que parar de pegar atestado. Eu odeio meu trabalho, eu não tenho coragem de pegar um atestado falso. Toma vergonha na sua cara. Vai sentar sua bunda na cadeira, vai estudar, vai fazer alguma coisa e vai mudar de trabalho. Então, autossabotagem. O que de pior pode acontecer se você tiver R$1 milhão na sua conta? Ave Maria, eu não vou prestar, vou gastar tudo com puta e cachaça. Autossabotagem. Então precisa olhar por trás o que tá. É a criança birrenta buscando crescer, a né? mãe? Ou é porque ela tá presa em algo que ela não resolveu dentro dela? Tem que olhar. Né? Eu não resolvi isso, então eu vou ficar sempre colocando uma muletinha ali. Não, eu tenho que estar magra. Quer emagrecer. O que de pior pode acontecer se você emagrecer? Nossa, eu vou perder todas as minhas roupas. Acabei de renovar meu guarda-roupa. Um bloqueador. Fala pro seu corpo, tá tudo bem, eu mando tudo pra costureira. Do jeito que eu comprei, eu compro de novo. Entendeu? Então, sempre tem algo, Tinara, e tem que olhar mesmo. Pode ser autossabotagem, falta de merecimento. Quer ver uma falta de merecimento? A pessoa quer muito comprar um carro. Aí ela compra o carro. Ela esquece de pagar o seguro. E na primeira semana rouba o carro. Ela não tinha merecimento para ter aquele carro. Ela quer muito fazer uma cirurgia plástica, mas ela é a primeira mulher da família dela que tem condição. Aí ela faz uma vez dar errado, ela faz 2 vezes dar errado, ela faz 3 vezes dar errado. Por quê? Tem uma culpa inconsciente. Eu não posso, porque minha mãe não pode, minhas irmãs não podem. É inconsciente. Aí a hora que você vai ver, ela toma consciência e resolve isso dentro dela. Porque qual que é a sua maior inimiga? Quem é a pessoa que pode te parar? Você. Só a gente, Entende? Eu. Mas e aí, quem que me para dentro de mim? É a minha criança.
É a criança que escutou, engole o choro. Sim. É a criança que a mãe falou assim, você é a cara do seu pai, você não vai ser isso, ou você vai ser aquilo. Você tá achando que você é quem? Você acha mesmo, a menininha que mora lá na periferia, e ela quer ser madame, e a mãe fala, cai na real, olha onde você mora. Cara, não faz sentido, né? Então ela precisa usar uma força muito maior para se desvencilhar de tudo isso e falar: eu vou. Mãe, eu sinto muito, era a sua ideia. Eu posso, eu mereço, eu me aceito, eu me respeito, eu me permito. Eu recebo, eu honro e eu agradeço. Então, uma jornada. Então tem como ela sair desse lugar, né, Grace? Tem. Porque a gente vê assim, vai para uma mentoria. Eu não acredito que a mentoria, ela seja o ponto final. Tanto que eu, nos processos de diagnóstico, eu falo assim, olha, a mentoria é uma viagem. Sim. Vamos pensar assim, você vai vir fazer a mentoria comigo, é como se a gente fosse fazer uma viagem agora, você vai entrar dentro do carro, viagem de carro, nós vamos viver muito processo. Nós vamos parar no posto de gasolina para abastecer, nós vamos ter que parar em loja para comprar roupa, que às vezes você vai querer ir numa praia, nós vamos parar para tirar foto. Então, assim, comigo, você vai ter instrução, eu estou na direção, mas você vai ter que fazer foto, vídeo, talvez ir para um estúdio, gravar conteúdo, investir na sua rede social, investir na sua linguagem, ler mais para melhorar o seu vocabulário. Sim. E aí a pessoa fica assim, eu falo assim, eu sou o começo. Eu não sou final. Então, assim, Tinara, esse é meu último dinheiro, sabe o que eu falo? Não investe. Eu não quero o seu último dinheiro, eu não tô aqui pro seu dinheiro. Eu já tenho esse conhecimento. É você que precisa acessar ele. Então você tem que estar disposta e disponível. Isso. E aí a gente percebe no processo o quanto tem de jogar a responsabilidade, terceirizar a responsabilidade. Mas eu tô fazendo com você, decide pra mim. Não. Eu fico desesperada, eu fico pensando assim, em mulheres mais velhas, já maduras, né? Com filhos e tal, eu falo assim, gente, como é que essa mulher dentro de casa, então, se ela não tá conseguindo tomar uma decisão, quer que eu tome essa decisão, e aí ontem até respondendo caixinha de perguntas, eu falei assim, conta um perrengue bom, conta alguma coisa boa, uma coisa ruim de atendimento. Aí, meus primos mandando pergunta nas minhas caixinhas, que eu falo, ajuda eu aí nas caixinhas de pergunta, né? Aí, eu falei, olha, uma coisa boa que fazendo a terceira sessão com a cliente, ela falou que ela tinha vendido quase 200 mil. Eu fiquei muito feliz, né? Porque ela não conseguia fazer isso, o processo, a gente organizou muita coisa. Em 2 sessões a gente fez muita coisa, ela me trouxe a terceira sessão isso. E uma coisa ruim é que muitas clientes acabam a mentoria, vão embora e quer continuar a mentoria pelo WhatsApp e zanga comigo. Teve uma que me mandou agora esses dias, eu quero te dar um feedback. Eu falei, claro. Porque eu me sinto mal quando eu vou falar com você no WhatsApp, você fala que na sessão, que na minha sessão eu guardar isso pra gente trabalhar. E aí parece que você não gosta da mentoria pra mim, eu tô me sentindo muito mal, eu só tenho uma sessão pra fazer. E várias vezes você fala que você fez mentoria dupla, porque eu fico até tarde com você. Daí eu falei assim pra ela, olha, tem um livro pra você ler que chama Onde Estão as Moedas, e você tem que buscar urgente a sua mãe. Eu não vou conseguir te dar o que a sua mãe não te deu. Sim. E outra, né? E eu falei, e outra coisa, eu falo porque você tá me chamando e isso é meu trabalho. Eu não me faço fazer de graça a única coisa que eu posso cobrar. Então, você quer o meu tempo, não estando no seu tempo. Então, assim, você vê que a pessoa, tipo, 45 anos de idade, assim, jogando a responsabilidade pra mim de algo que ela não tem. E eu acho que é legal a gente falar, porque elas precisam entender, acho que todo mundo precisa entender, que cada um tem o seu tempo, o seu movimento. A gente não tem que ficar bravo com o outro porque o outro pontuou pra gente. Porque talvez lá na infância, escutar isso doeu, e a mãe foi, não faz, sei lá o que é, né? Mas, poxa, você já cresceu. Exatamente. Você não precisa mais estar nesse campo de dor, de dó, de piedade, seja lá o que for. De jeito nenhum. A pessoa tem que assumir a responsabilidade dela. E em consultório eu falo isso. Durante a análise de caso, aquelas perguntinhas lá, de 0 a 10, o quanto você quer se livrar disso? 7. De 0 a 10, o quanto você quer pagar o preço? 5. Meu Deus. De 0 a 10, o quanto você está disposto e disponível? 3, eu falo, sinto muito, você não está no seu momento, eu não vou. Porque é uma jornada. Porque eu preciso dos meus 100% e o seu 100% para a gente ter o resultado. Não é só sobre dinheiro. Eu quero o dinheiro e o seu resultado. Não é só o seu dinheiro. Porque o meu trabalho, você sabe, a pessoa vem, depois ela me manda mais um. Manda, não tem como. Não tem como. Então, é isso. E é ouvir a mensagem. Né? Uma cliente, semana passada, foi quinta-feira. Não tem preço, né, Grace? Que de manhã ela me mandou, de madrugada, alguma coisa, eu fui respondendo no meu tempo e eu mandei um monte de áudio. Eu falei, toma vergonha na sua cara.
É. Pega essa criança e bota ela no lugar dela. Por que você tá se auto-sabotando? Falou, não sou ursinho carinhoso. Muito pelo contrário, eu sou muito séria com o que eu faço. Enquanto você não assumir o seu lugar, não tem o que eu possa fazer pra você. É. 10 horas da noite, né, amor? 10 horas da noite, a gente voltando de uma palestra, áudio dela. Eu precisava te mandar. A hora que você mandou aquilo pra mim doeu, mas eu fui pro banheiro e eu tive uma conversa com a minha criança e realmente eu estava me sabotando. Olha isso. E eu consegui entregar não sei o que, não sei o que. Gratidão pela sua vida, gratidão É. por você falar a verdade. Mas olha aí que legal a responsabilidade, Entende? né? É você. Porque não tem como, Tinara, você não pode fazer nada por quem não quer. Sim. A vítima. Ó céus, ó vida, ó ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me olha. Então se olhe. Vai pro espelho e fala, você é linda. É. Eu te amo, não importa se ninguém tá te olhando. Eu te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Até arrepia, né? Né? Então, assim, é o auto-amor, a autorresponsabilidade. Eu falo, não adianta você querer mudar seu marido, seu pai, seu filho, seu chefe. Enquanto você não se colocar em primeiro lugar na sua vida, ninguém vai te colocar. Enquanto você tá reclamando que seu marido não te olha, seu filho não te dá atenção, seu chefe não tá nem pra você, e que hora que você tá se colocando na agenda? Eu pego o meu celular, falo aqui, ó, a hora de sorrir, a hora de olhar meu quadro da vida extraordinária, a hora de me abraçar, a hora de ir pro meu jardim, tá aqui no meu celular, tá aqui o meu despertador. E eu que tenho que fazer. Ninguém, não posso fazer, né? Ninguém pode fazer por mim aquilo que só eu posso Só fazer, eu posso né? fazer. E aí tem muito adulto que não cresceu, Mimado. né? Não cresceu, não olhou pra si, não aprendeu a se colocar. E eu falo, é bíblico amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro se ama, enche, aí você transborda. Aí você quer amar o outro porque você quer ser útil pro outro e começa a carregar um monte de fardo. Não tá se amando. Sim. Aí depois você ainda fala, mas eu fiz tudo por você e você não me olha. Fez por que é isso? Não é? Aí fala assim, ingrato. É. Não é? Faz, se sobrecarrega, se mata, se machuca, depois cobra e aí ainda chama de ingrato. Por quê? Não tá no seu lugar. Você sabe que eu passei um processo de uma cliente que ela acabou virando minha amiga, ficou parceira minha, virou minha amiga e tal. E aí, um tempo, ela parou de falar comigo. E eu sofria muito de ver aquela pessoa que eu tinha muito carinho e que tinha acontecido várias coisas. Ela entrou, na verdade, foi assim, como é doido isso, eu não sei explicar. Mas eu fui, ajudei em muitos processos, é o meu papel como mentora. Então, ela viveu ali 2 ciclos comigo, ela ficou 2 anos. E ali ela começou a fazer um movimento também dela, na área dela. E ela começou a competir comigo. Ah, meu Deus. Mas ela tava competindo sozinha, né? Sim. Porque eu não tava nem sabendo que ela tava competindo. Depois que Fernanda até falou, amor, isso é uma competição, olha aí. E ela mandava assim, olha, eu fiz um evento, deu tantas pessoas, no seu deu tanto, né? Olha, eu também fiz um vídeo assim, aqui igual aquele vídeo seu, eu também fiz. Olha, eu gravei tal coisa. No começo eu comecei a achar legal, porque eu falei, ai, que bom, ela tá movimentando massa. Porque você fica feliz de ver o seu cliente voando, fazendo as coisas, os projetos, é ótimo. Mas depois não era mais saudável, porque aí ela parou de me seguir. Aí ela ia nos lugares e falava assim, eu não vou nesse evento dela, que eu sou mais uma. Quando tem o post dela, eu saio correndo, eu não dou audiência pra ela. Falei, gente, mas da onde que escutei isso? Falei, da onde isso aí, essa história, né? Não faz sentido. E um dia ela mandou um texto no meu Instagram, falando pra mim que... falando várias coisas, que eu não dava mais atenção pra ela, que ela tinha parado de me seguir, mas que ela sentia muita falta, e que as pessoas falavam de mim, e que eu dava muita atenção pra ela antes, que ela foi uma das minhas primeiras clientes, que eu tinha que ser humilde e lembrar de quem acreditou em mim desde o começo. E eu lendo aquele textão com o Fer no carro, e eu lendo porque eu fico desesperada, assim, meu Deus, eu não quero deixar uma pessoa numa situação ruim. E eu lendo, eu voltei a ler. Falei, meu Deus, mentira. E voltei a ler aquilo lá. Falei, eu não tô acreditando nisso. Tararara. E aí, no final, ela falava assim, e é isso. Eu me despeço de você com dor no meu coração. Vejo que essa amizade não faz mais sentido. Siga e faz sucesso. Como é o nome da minha empresa, Faz Sucesso. E aí, eu parei. Falei, o que eu vou responder? E Fernanda falou assim, amor, você não precisa responder nada. Terapeuta, né? Com uma paz, né? Você não precisa responder nada, amor. Eu falei, como que eu não vou responder? Eu vou ter um troço aqui, eu preciso falar pra ela que ela tá sendo criança, mimada aqui e tal. Ele falou, não, amor, porque o silêncio, ele é a resposta mais dolorosa que tem. Se você pensa, talvez você mande algo pra ela e você vai inflamar isso aí cada vez mais, né? E eu deixei, Grace, naquele silêncio,
eu também deixei de seguir ali e ficou. E passou muito tempo. E aí a gente fez o evento que a gente fez. E ela mandou no meu direct, olha, eu quero te dizer que babaca que eu fui, porque você cresceu e você precisa dar atenção para muitas pessoas. Eu acho que quem tava precisando de atenção era eu, ela de novo. Parabéns pelo evento, parabéns por tudo. Eu fico muito feliz de ver o seu sucesso. Eu caí numa depressão, não consegui sustentar aquilo que não era para mim. Tô fazendo uma outra coisa com meu esposo. E eu escrevi assim, parabéns, fico feliz, Deus abençoe, né? E vida que segue, porque eu sei também que ciclos se encerram. Mas o que eu aprendi com toda essa história, né? Que assim... Tá tudo bem, tem gente que vai sair da sua vida e tem gente que não vai aceitar e nem suportar que você se distancie delas. Sim. Mas eu acredito que esse é o papel, né? A gente vai lá, faz o que tem que fazer e às vezes a gente vai embora, porque você não tem que ficar ali de babá. Não, exatamente. Ali, né, assistindo o tempo todo. Não, você tem que cumprir o seu papel. O meu trabalho mesmo, eu falo, gente, é começo, meio e fim. Porque você tem que crescer, eu vou te dar ferramentas, depois você pode... Esse ciclo encerra. Eu vim com isso, encerrou. Encerrou. Semana passada, uma cliente que era, teoricamente, a última sessão. A gente olhou de 0 a 10, né? Era 10, depois 8, depois 7, 3. De 0 a 10, tá? Aí eu olhei pra ela e falei, você acha que você tá pronta pra encerrar? Teoricamente, hoje seria a sua última sessão. Ela falou, não. Eu falei, então a gente renova. Porque 90% das pessoas vão conseguir com tantas sessões, mas tem 10% que não. Sim. E você está nesses 10%. Eu percebo. Falei, eu não vou te forçar, não é para te vender. Sim. Mas eu acredito que a gente pode fazer mais um ciclo pela sua ficha. Você que me falou quanto que tá. Ela renovou. Então, assim, é você ter maturidade. Não é só para... forçar a pessoa a vender, não. Ela entender que precisa ter uma jornada. E eu sempre explico no primeiro dia, olha, a maioria é assim. Mas tem pessoas que é uma jornada diferente. E aquelas que encerraram, aceitarem que te encerrou, né? Não, e tem outras que encerram e depois volta daqui 6 meses. Grace, agora eu tenho um assunto. Um negócio aqui que eu tentei já as técnicas, já fiz minha auto-hipnose, já fiz o processo, mas sozinho eu não consegui. Ótimo, vamos lá. Porque nós somos em camadas, né, Tinaro? Quem eu sou hoje, 2 anos atrás eu era outra pessoa, 10 anos atrás, gente. Semana passada, né? Você aprende algo novo. Então, assim, é eu ter humildade para saber que amanhã eu já sou outra pessoa. Amanhã já vai me dar um start aqui de algo que a gente conversou hoje, eu posso ter outra ideia diferente. Então, eu saber que é uma jornada. Em camadas, eu vou mudando, eu vou crescendo, e é um caminho sem volta, né? Porque tem gente que fala pra mim, fala assim, ó, Ti, nossa, mas que saco. Eu vou ter que fazer técnica o resto da minha vida? Aí eu falo assim, escolhe o seu que saco. Porque pra mim, o meu que saco era eu estar lá numa cama tomando 36 comprimidos por dia, com hepatite medicamentosa, com ansiedade, com depressão, meus filhos órfãos de mãe viva, porque eu só vivia no quarto chorando. Vivia pegando atestado, meu marido era viúvo com mulher viva. Não quero. Faço técnica todo dia eu olho no espelho, todo dia, né, amor, antes de levantar da cama. Escolhe o seu que saco. Escolhe o seu que saco. Muito bom. Né? A gente acorda, a gente faz nossa oração, a gente olha o nosso quadro da vida extraordinária, a gente faz nosso café, a gente faz nosso evangelho, nossa oração todo dia. Então, assim, é vida pra mim. Olhar pro espelho e falar, Carol, você tá acabada, mas eu te amo. Bora! Vamos. Cadê o Dudu? Dudu, me acorde! Então, assim, é isso. Né, Colo? É isso, é você ter humildade de saber, aqui eu tenho essa jornada com essa pessoa. E daqui a pouco você olha e fala, bom, eu acho que com essa pessoa minha jornada encerrou. Então, reconhecer. Agora eu vou pra próxima. Né? Eu falei, pra mim... Ontem, né, meu certificado lá de neuroterapeuta Hertz, da Academia Internacional, até esqueci o nome da academia lá, de tão poderosa, que né? legal. Aí eu falei assim, na área de técnicas, eu acho que tá bom. Agora é outra área, né? É outra área, vamos mudar, já tenho, né, mais de 15 certificados. Sim. Chega de técnica, agora a gente vai... levar, divulgar. Agora é o momento de levar todo esse conhecimento e transbordar. Tudo tem um momento. E aí, quem que tem que vir ajudar? Aí tem que ter a Tinara. Vamos! Precisamos de pessoas. Não é? Então, assim, é entender e respeitar. Sim. Entender e respeitar. Porque a pessoa, ela é única,
Nunca existiu no universo inteiro alguém igual a você. Não existe, jamais vai existir. Nem seus dedos são iguais. Não são. Então, assim, aquilo que é seu. Napoleão Hill, né, ele pergunta num dos livros, o que você faria até de graça? Só. Pegue isso e transforme em algo rentável. O que você faz, né? As pessoas falam assim, Grace, o que tem de diferente no seu processo? Eu falo, ninguém faz como eu. Ninguém. Porque eu atendo hipnoterapeutas e falam, Grace, o seu é mais do que o certificado. Porque tem a vivência, Experiência, tem a experiência, né? tem a sensibilidade. Então é único, exclusivo e personalizado, igual o seu. Tem um monte de mentor de marketing, né? Sigo vários. Mas eu falo assim, com quem que eu vou me conectar de verdade, de alma? Tem que ter a conexão de alma, né? Eu acredito que tem que ter isso. De propósito. A gente estava falando hoje sobre médicos, né? Conversando sobre isso, e aí eu dei um feedback. Falei assim: olha, às vezes você vai escolher um médico, né? Mas um ali é mais famoso, tal, mas o outro pode ser, às vezes, que ele até é, mas assim, você teve uma conexão maior que ele, você, você consegue ter com essa pessoa algo que com o outro você não tem. E nessa conexão você poder falar a verdade, ó, eu tô sentindo isso, e a pessoa vai te dar esse feedback. Sim. O mentor, o mentoriado, ele precisa sentir essa conexão também com o mentor. E tem que gostar, porque para você escutar de uma pessoa um feedback, uma crítica, alguma coisa, se você não tiver bem resolvido com você também, se você não tiver uma empatia com o outro, você vai embora, você vai abandonar o processo. Eu tenho clientes que abandonaram o processo. Sim. Eu não quero melhorar. Exatamente. Sabe que vai ouvir, sabe que vai escutar, Sim. então abandona os processos. E sobre isso que você falou de diploma, de certificado, é muito doido, né? Porque eu, na minha sala, vamos lá pensar, formei com um monte de gente, entraram 40 pessoas comigo na minha faculdade. No final, formou 20, digamos. Aí fomos para posto. Tiveram pessoas que fizeram a Fundação Getúlio Vargas também, como eu. Mas essas pessoas não estão fazendo o que eu faço. Sim. Então, se você pensa assim, eu fiz tal curso, mas e a experiência? A experiência conta muito. Às vezes é só o certificado. O que você aprendeu nesse processo? A sua experiência vai ajudar você a organizar a vida do outro nesse atendimento, a trazer... Você vai lembrar de um cliente, o que ele viveu, você pode sugerir para o outro, né? Eu acho que precisa dessa vivência também. A gente sabe o momento certo de cada coisa pra gente colocar nesse papel, né? E fazer o nosso melhor. Sim. Encontrar pessoas, viver momentos como esse aqui que a gente está vivendo, né? Que isso aqui foi algo planejado, está sendo realizado e cada vez vai ser melhor. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Sim, começa e depois você vai melhorando. E a gente ficaria aqui 1000 horas, né? Como é que tá nosso tempo aí, produção? Como estamos? 10 minutos. Olha, 10 estamos minutos. indo para a reta final. Estamos indo para a reta final. Que mais? Assim, uma pessoa que vai começar hoje, ela não tem experiência, qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Cara, que ela se prepare. Se ela vai começar hoje, que ela se prepare, que ela não tenha medo de começar, mas que ela se prepare porque vai dar medo. Né? Mas quando você está preparado, você enfrenta. Porque você sabe o que você está fazendo. Há um tempo atrás, eu falava assim, pode me colocar para palestrar com quem for e tal. Aí vou colocar você fulano. Eu falava, vai, fulano não. Eu falava, então você não está preparada, né? Hoje não tem essa preocupação, sabe, Grace? Eu tenho muito para aprender. Vixe, com certeza. Muito. Mas assim, do que eu faço, eu sei. Sim. Então, eu estou preparada para o que vier. E se eu não souber, eu vou falar, olha, isso eu não sei. Não sei. Eu não entendo. Talvez eu precise estudar mais sobre isso. Às vezes o cliente traz uma coisa que eu não sei, que não faz parte da minha vida. Eu falo, olha, eu vou dar uma estudada, vou ver até onde eu posso te ajudar. Então, eu acho que tá começando, se prepara, se organiza, invista num processo de mentoria. Sim. Invista, que seja de vendas, que seja de marketing, mental, pelo amor de Deus, antes de tudo, esteja em dia, né, com a terapia. Senão você vai enlouquecer todos os mentores que você for passar e todas as pessoas. A gente vê crises de casamento, porque a mulher ali, vamos dizer, ou o homem, tá? Não se resolveu ainda como adulto na situação. Então fica em crise, é uma eterna criança que quer uma atenção, que disputa com os filhos e reclama, é uma síndrome de incompletude geral, né? Imagina ir para um mentor, não vai resolver aquilo que eu falei. Não vai. Só pagar uma mentoria e você não estiver disposta no processo para fazer. Então é preciso, porque a pessoa vai te ensinar tudo que ela viveu de uma forma muito prática, né? Olha, não vai por esse caminho, não faz isso, faz tal coisa que já tá mastigado. E Vai aí, dar resultado. né? E não ter medo de investir, porque a gente precisa investir para crescer. O Pix que você não faz é o resultado que você não tem, né? Então, o Isso investimento mesmo. que você não faz é o resultado que você não tem, não vai cair do céu.
Não vai cair do céu. Então, assim, você precisa investir para ter esse retorno também no seu negócio. Até porque senão não abre as portas de vendas da sua vida. Se você fica com o dinheiro ali seguro para você, você não investe, você não faz, não movimenta ele é para circular, ele é energia. Os outros também vão ter dificuldade para te pagar, eles vão segurar quando for a sua vez também. Isso mesmo. Exatamente assim, eu falo, voltando aqui para a mente, são 3 tipos de bloqueios, né? O bloqueio emocional, quando a pessoa fala, eu não consigo. Então, ela tem que se aceitar, se acolher, e ela tem que se permitir buscar ajuda. O bloqueio técnico, eu não sei como fazer. Então, ela tem que decidir, ela tem que buscar e ela tem que resolver aquilo. Eu não sabia gravar vídeo, eu fiz curso para gravar vídeo. Eu não sabia palestrar, eu fiz curso para palestrar. E aí, o terceiro é o de disponibilidade. Eu sei, eu consigo, mas eu não faço. Aí esse é só o TVC, tomar vergonha na cara, não tem jeito. Acho que é repetição aí nesse caso também, né? Aí nem tudo é curso, porque senão a pessoa às vezes vai pensar assim, poxa, eu vou ter que fazer curso de muita coisa, né? Mas olha, esse se preparar que eu digo é na postura, no seu posicionamento. Quem é você fazendo o que você faz hoje? Se as pessoas fossem falar da sua categoria, do seu serviço, elas lembrariam de você como a marca número 1 na mente delas? Isso que é a marca magnética, né? A marca número 1 na mente das pessoas. Você não precisa ser a mais famosa, você não precisa ser a mais top, você precisa ser a que resolve na mente dessa pessoa a número 1 que vem. Então, acredito que repita o processo e se permita ser lapidado por ele. Às vezes você não vai ter uma condição ali de fazer curso de tudo. Eu vou fazer um de vídeo, de palestrar, mas poxa, então eu vou me permitir, deixa eu me preparar naquilo que eu posso e eu vou ouvir as pessoas, né? Estar ambiência, sabe, Grace? Eu acho que também um passo número 1 aí, passo 0 é se preparar e passo número 1 é ambiência. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que estão sentando com você, que estão vibrando junto com você? Essas pessoas estão dizendo que tudo tá errado, que o mundo tá difícil, que as coisas não vão dar certo, Deus me livre, não vou nem te falar essas coisas. Ou elas estão dizendo, vai dar certo, vai lá, vai ser ótimo, vai, sabe, as coisas vão fluir. Você nasceu pra isso, vai, faz. E se não der certo, você vai fazer de novo. Isso mesmo, faz de outra forma. Quando eu tava no TEDx, eu escutei um rapaz que eu trabalhei oratória, ele falou assim, Mitinara, encara isso como um teste. Eu falei, como assim um teste? Ele falou, você vai lá no palco, vai ser o teste pro próximo? Eu falei, mas em que sentido? Aí ele falou assim, ué, Tinara, você vai se apresentar. Pensa que aquilo ali só é um teste pra você melhorar e o outro vai ser melhor. Eu falei, olhar assim dói menos, né? Isso não é a última coisa da minha vida. Então, eu acredito que quem está ao seu lado, porque tem as pessoas que vão te dar medo e tem as pessoas que vão te impulsionar, vão te dar coragem, vão pegar o brilho que tá grudado em você, vão te sacudir para aquilo ali circular e você entender essa coisa toda que você é, né? Essa energia toda que você é. Então, a ambiência faz com que a gente se movimente também, a gente construa novos projetos. Exatamente. Porque pessoas escassas vão fazer com que você vibre na escassez. Mas, não é verdade? Sim. Só que as pessoas que estão na prosperidade, são prósperas, elas vão fazer com que você vibre isso também. Joga o chapéu e vai lá buscar, vai dar certo, vai aparecer um cliente. Exatamente. Não é? Vai chegar alguém, você vai movimentar. Toda vez que você tem algo que você precisa cumprir, eu abri algo novo. Você também vai fazer mais força para conquistar aquilo, né? Então, eu acredito que isso é poderoso. A gente tá aqui agora por causa da ambiência. Sim, claro. Nós estávamos num grupo... Exatamente. Que proporcionou essa ambiência pra gente. A gente se conectou. Se nós não estivéssemos lá, a gente nunca teria se conhecido. E olha quantas coisas aconteceram depois daquela reunião. Sim, muita coisa, né? Vai conectando um com o outro. A ambiência, eu acredito também. Porque alguns estudos, né, falam que você é a média das 5 pessoas que estão junto com você. E aí, você tá em... É o reclamão, é o resmungão, é o que só vê o copo meio vazio. É aquele que nunca tem nada, nunca, né, só vê o mundo de forma ruim. Então eu falo, gente, olha com quem está andando. O que essa pessoa fala? Qual é o verbo que ela mais usa? É pare? Ou é vamos? Siga adiante, você consegue. Então, estar com a pessoa, com pessoas, né? Que querem crescer, que querem te dar a mão, que querem caminhar com você. Ou às vezes vão até soltar a mão e falar, mas você pode ir, porque a partir daqui o nosso caminho ele é outra estrada, mas eu sei que você vai conseguir na sua estrada, no seu caminho. Então isso é maravilhoso, né?
E é a gente fazer. Por isso nós estamos aqui, Por né, isso Grace? estamos aqui. Você está realizando isso aqui, Isso fique aqui. de exemplo, né, para as pessoas De exemplo. que têm medo, que não conseguem. Acredite, faça, claro, planeje, porque não é tudo que você sonha, assim, você tem Sim. que ter um planejamento, planejamento, financeiro e tudo mais. Mas se o sonho existe na sua mente, no seu coração, ele pode existir Ele pode na vida existir, real e estar exatamente. diante de todas as pessoas. Exatamente. Gente, olha, estamos terminando mais esse episódio maravilhoso, mais do que extraordinário. Eu falo, extraordinária é a palavra que eu encontrei. Eu não achei outra ainda mais extraordinária que essa. Eu amo também Né? essa palavra. Então, assim, é maravilhoso. E essa é a minha missão. A missão da Grace Dutra é ajudar mulheres a romper o ciclo de dor e se conectarem ao seu feminino extraordinário. Uma mulher que sabe a sua essência, uma mulher que conhece o seu propósito, ela é imparável. Não importa o que te fizeram, o que importa é o que você vai fazer com tudo que te fizeram. Então, gratidão para você que está aqui assistindo. Quem ainda não nos segue, se sentir no seu coração, se sentir paz, se for leve para você, coloca aí, aperta o sininho, começa a nos seguir. E deixe o seu dedo ser instrumento de bênção. Alguém pode precisar dessa mensagem. Envie para aquela pessoa que você sentir no seu coração. Gratidão, Ti, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, viu? Que sejam muitas e muitas e muitas coisas ainda juntas, tá? Amém. Gratidão pela sua vida mesmo, do fundo do meu coração. Amém. Tá bom? Torço para que chegue para muitas pessoas. Vamos, Amém. a galera, curtir, espalhar esse Espalhar. podcast. Quem quiser falar comigo também, Sim. @TinaraFava. Isso mesmo. Lá no Instagram, em todas as minhas redes, na verdade. E estou aqui aberta. Amém. Acredito que estamos aqui por amor, Por servindo. amor, servindo, né? Obrigada. Servindo nesse nosso servir. Gente, beijo, gratidão e até o próximo.